O palco é seu. O que promove isso? Foi na página desse cara, Você muta a galera aí, porque não, tem fisiatra uma do interferência. e ele é professor e ele tem página, ele dá curso, dá aula e tal, e essa live Tá rolando uma apresentação espontânea. É. Uma apresentação espontânea. E agora, como estão me ouvindo? Sim. Joia. Maravilha. Então tá, estou pronto aqui, sou de vocês. Eu quero, assim, começar agradecendo a sua disponibilidade de conversar com a gente. Estamos aqui numa turma bem grande e bem diversa. Eu estou vendo, tem uma turma bem grande da Quiro, de quiropraxistas formados, quiropraxistas que estão aí em formação ainda. Tem o pessoal do Ayurveda, tem o pessoal da dança, do Pilates. Que Tem legal. uma turma bem diversa aqui, interessada em entender melhor como que é a sua visão sobre a fáscia, entender a sua trajetória também, como você Legal. chegou no ponto, né, no entendimento que você tem hoje sobre o corpo humano. Uhum. A gente tá aqui para isso, para te ouvir, para aprender com você. Legal. Maravilha. Falo eu, então? Você tem algum... Falo eu. Então, vou falar como é que... Posso é legal falar? falar da sua trajetória, se quiser alguma coisa, mas fica à vontade também o espaço é seu. Eu acho que eu vou falar um pouquinho, contar um pouco historicamente, talvez, como essas coisas foram acontecendo na minha vida, né? Então, sempre admirei muito a natureza como um todo. E desde criança mesmo, desde criança. E também muita curiosidade para saber como as coisas funcionam. Eu lembro que toda hora, por que pai? Por que pai? Por que é assim? Por que assado? Por que é cozido? E quando eu era criança, me perguntava o que eu queria ser. E aí eu falava, eu queria ser inventor. Inventor, não existia essa profissão, mas eu achava lindo ser inventor, não sei por quê. O fato é que não fui trabalhar na fábrica do meu pai e com essa curiosidade com a natureza acabei fazendo biologia, imaginando praia, surf e trabalho juntos, o que na época vi que era um sonho assim, que não se concretizou. Mas o assunto muito interessante, acabei estudando medicina, e na medicina também eu ia fazer pediatria, gosto muito de criança, sempre me dei bem com as crianças na época do internato e tal. O pessoal da minha turma, vários fizeram pediatria, ou vão fazer pediatria e tal, não sei o quê. Ainda bem que eu não fiz, porque, enfim, é outra pegada, né? Enfim, machuquei o pé e acabei parando na fisiatria para consertar o meu pé e falei, mas espera aqui, essa fisiatria pode ser interessante e tal. Eu queria usar as mãos, tinha essa coisa de usar as mãos e a coisa da anatomia também. Falei, bom, alguma coisa deve sair daqui. Acabei depois na residência imaginando aprender uma terapia manual para associar o conhecimento da medicina com uma terapia manual, bati na porta de um monte de gente e quando eu topei com o Rolf, o Pedro Prado, eu lembro, muito tempo atrás, li o livro da Aida Rolf e achei muito interessante aquilo tudo, apesar de muito estranho, porque eu na universidade fazia décadas, literalmente, e pouco ouvia sobre fáscia. E, no entanto, no livro dela eu achei muito interessante a visão, acabei sendo rolfado, achei muito legal, falei, bom, acho que eu vou estudar isso aqui. Naquele momento a Associação de Rolfing estava nascendo e eu comecei a dar aula na Associação de Rolfing, mesmo antes de estudar Rolfing.
E acabei indo, estudei nos Estados Unidos, voltei e fiquei muito surpreso quando eu fui começar a trabalhar com os meus pacientezinhos, pequenos incapacitados, como é o termo que se usa, né? Pessoas com dor nas costas, com problemas de rigidez articular, né? Alteração de funcionalidade por conta disso. E quando eu pus a mão e comecei a trabalhar com essas pessoas, algumas delas eu já conhecia porque já eram meus pacientes, aí eu fiquei realmente muito impressionado com a rapidez da melhora da motricidade e, consequentemente, da funcionalidade dessas pessoas. Aí eu falei, nossa, então vou tentar entender o que está acontecendo aqui, né, embaixo da mão, a gente sente, né? Quem é terapeuta manual sabe, é muito fácil de sentir, né, o tecido movendo embaixo da mão. Mas o que está movendo? Em relação a quê? Como assim, né? E essas e outras perguntas que já estavam acumuladas há muito tempo, comecei a estudar tecido conjuntivo, fáscia, e dando aula e trabalhando, e vendo gente. Fisiatra costuma pegar muito casos que já foram complicados e tal. E eu estava lá tentando fazer na minha cabeça, né, o que eu estava imaginando. Eu estou fazendo aqui uma liberação miofascial, imaginando compartimentos musculares, fáscia e com a mão, né, o tecido é plástico. Então, e o paciente lá, assim, assado, com uma artrose de quadril, enfim, o que seja. E eu, assim, acho que na minha intenção era fazer uma liberação miofascial o mais eficiente possível para aquele paciente. E, assim, de uma forma, na verdade, inconsciente, eu comecei a fazer um jeito diferente de trabalhar. Eu não sei, mas eu acho que eu estava em busca de uma sensação de firmeza. Porque quando você sente uma coisa firme, você tem mais, imaginando uma coisa mecânica mesmo, né? Liberação miofascial, cisalhamento de planos, etc. Se você tem uma superfície que não, uma estrutura que não é firme, a força ela pode dissipar, ela pode resvalar, ela não vai para onde você quer, né? E acho que aos poucos, e foram os golfistas, colegas, que na verdade me falaram disso, porque eu mesmo não estava percebendo, que estava diferente a maneira de trabalhar. E, enfim, e vendo isso, de repente eu comecei a ver uma coisa que não estava no script, por assim dizer, que era, eu fazia esse tipo de manipulação que cria uma firmeza, e quando eu mantinha essa firmeza, muitas vezes acontecia o músculo ficava ativo. O músculo da pessoa que estava lá deitada, relaxada, estava ativo. Como assim? A pessoa está lá deitada, sem fazer nada, voluntariamente, e a musculatura está ativa. E, em alguns casos, isso acontece até hoje, né? Em alguns casos, numa certa porcentagem de casos, você vê uma atividade involuntária da musculatura suficientemente intensa que produz movimento involuntário, de vários padrões de movimento involuntário. E muitos desses padrões de movimento involuntário, eles lembram o espreguiçar. Então, eu fui estudar espreguiçar, porque eu comecei a achar que o espreguiçar tinha muito a ver com autorregulação, com mecanismo de metabolismo anabólico, né, de recuperação de tecido, da forma do tecido, tendo em mente esse modelo. Uma forma de manipular que cria uma firmeza e, na verdade, essa firmeza, depois, mais para frente, eu fui perceber que essa condição de firmeza se dá quando o terapeuta, ao criar essa torção do tecido, você assim torce o tecido mole em relação ao osso.
torce, se a minha roupa é a face, você torce o tecido mole em relação ao osso. Essa é a intenção principal, vamos assim dizer. E isso, se é feito numa determinada direção, você produz uma condição que eu inicialmente chamei de sincronia de movimento segmentar. Quando eu faço uma oscilação. Vamos imaginar, eu quero ver se uma coisa está firme. Eu vou ver se está firme. Eu vou ver se está firme, eu vou fazer um movimento, que nem eu estou fazendo no meu computador aqui. Eu vou fazer eu vou testar se está firme. Então, essa forma de você criar uma oscilação, um input mecânico, você testa se aquilo está firme. Isso foi aparecendo como uma ferramenta diagnóstica, né? Que devolve se está firme ou não. Se não está firme, é molenga. Mas se está firme, opa, está firme. E quando está firme, você nota no corpo da pessoa que está deitada na mesa que os segmentos dela movem em resposta a essa oscilação de uma forma sincrônica. Por exemplo, a cintura escapular e a pelve movem e o tronco vira um bloco, por assim dizer. Mais tarde, quando eu li sobre tensegridade, eu falei, peraí, então essa é uma comunicação pela mecânica, né? Pela mecânica. E aí renomeei o trabalho, que teve vários nomes, na verdade. Começou como Rolfing cirúrgico, porque tem uma pegada muito, vamos dizer assim, precisa, é uma condição de precisão, tem uma precisão, e move, né, um músculo em relação ao outro. O outro nome foi reposicionamento muscular. E quando eu descobri a tensegridade, eu falei, isso aqui descreve bem o trabalho. Em outras palavras, se eu fosse resumir, se você cria uma condição mecânica de tensegridade, fazendo isso, torcendo o tecido mole, torcendo a fáscia, basicamente, em relação ao osso, indo numa determinada direção, você então integra as partes do corpo, ele fica durinho, ele fica firme. E isso vai criar uma resposta muito possivelmente autonômica, de autorregulação, e que a gente poderia dizer que o espreguiçar e o bocejar, que é a mesma coisa, espreguiçar e bocejar é a mesma coisa do ponto de vista fisiológico, que estimula esse mecanismo. E estudando o espreguiçar, parece que é isso mesmo. Pelas próprias características, né, moleculares da face, tanto da substância fundamental como dos elementos fibrosos, na remodelação que a face está sofrendo continuamente, a gente está atualizando a forma de acordo com a função exercida, né? É o estímulo mecânico que direciona a polimerização dos componentes da face. Em outras palavras, a forma da face e a orientação das fibras, de diâmetro das fibras, a capacidade das fibras moverem uma em relação à outra, dos grupos de fibras, né? Moverem em relação aos vizinhos, isso é, se tem mais ou menos lubrificação entre a trama, especialmente no caso do tecido fibroso frouxo ou areolar. Essa forma da face, então, ela está continuamente refletindo a função. E como o tecido conjuntivo está em constante remodelação, se eu estou numa função, se eu estou exercendo uma função, vamos dizer, se eu estou parado, esse tempo que eu estou parado vai se materializar na fáscia com uma certa... vai diminuir a mobilidade entre essas feixes de fibras de colágeno, principalmente. E, contrariamente, se eu estou fazendo um movimento, especialmente um movimento amplo de expansão, eu estou criando
Então, eu estou lubrificando, vamos assim dizer, essa trama de tecido conjuntivo frouxo, de tal forma que permite a movimentação dos feixes que correspondem a esse movimento. Em outras palavras, para eu poder fazer um movimento, claro que eu tenho que ter uma mobilidade articular, é óbvio, né? Na cartilagem, etc. Mas, além disso, você tem que ter a mobilidade em todas as superfícies de tecido móvel. Um grande exemplo disso é a articulação escápulo-torácica. É muito fácil da gente... Eu vou convidar todo mundo para fazer, olha, um movimento mais ou menos assim, ó. Uma circundução, vamos dizer assim, ó, dos ombros. Vamos? Um movimento, e pode ser para cima, para baixo. Esse, assim, de frente para trás, quando eu estou fazendo aqui, dá para perceber que a escápula, especialmente no meu caso, ela faz uma crepitação. Talvez alguns de vocês estejam percebendo, algumas pessoas mais, outras menos. Isso varia muito com o tipo de tecido que a pessoa tem, né? Uma coisa principalmente familiar. Querendo dizer o seguinte, quando estou fazendo esse movimento, todas essa trama de tecido conjuntivo frouxo está se movimentando e está permitindo, no caso, o movimento da escápula em relação ao gradil costal. Gradil costal, escápula. Então, você tem intermeado o tecido conjuntivo frouxo. E ele tem, então, como a gente estava falando, então a escápula está aqui, o gradil costal está aqui. A escápula tem que se mover, né? No gradil costal, a escápula vai dar a base, né, para o movimento do braço. Se essa escápula não está movendo, ela vai... Esse movimento da escápula, isso depois a gente vai expandir para o corpo todo. Esse movimento, ele pode ficar restrito. Como poderia, por exemplo, eu estou aqui, né, com uma calça, eu posso fazer uma analogia aqui, ó. Minha calça tem um bolso. O bolso é um oco, né? É um oco. Aqui tem escápula, uma escápula, que é minha mão. E aí a escápula, ela tem um espaço dentro do bolso. Tem um espaço. Então, vamos dizer, são planos, né? Tem o pano da calça, o pano do bolso, a minha mão dentro do bolso da calça. Se eu não estou movendo a escápula, o meu bolso vai ficando cada vez mais raso, vamos assim dizer, porque essa trama não permite. E isso vai comprometendo a possibilidade de determinados movimentos. E aí é legal a gente lembrar do bicho, né? O bicho, para um animal silvestre, a habilidade motora é fundamental na sobrevivência dele. Se ele for um animal que pode ser caçado e está manco, logo vai virar almoço. E se ele for um caçador e está manco, esse vai morrer de fome. Então, isso do ponto de vista evolutivo, né? A habilidade motora era sinônimo de sobrevivência. O homem mudou isso, né? Mudou isso porque ele ficou esperto. Mas antes disso, a habilidade motora ela tinha que ser máxima. Você tem que ter capacidade de correr, capacidade de fugir ou de caçar, por exemplo, né? Então, eu acho que não sei como é que aconteceu isso, mas parece que a natureza selecionou um comportamento de manutenção. O bicho dormiu. Por que ele dormiu? Ele está parado no sono. E aí aconteceu o quê? Esse tecido ficou mais durinho. Essa mobilidade diminuiu. Porque eu estou parado e a remodelação continua acontecendo. Quando ele acorda, ele está meio durinho. Mas então tem um sistema
de manutenção e, vamos dizer assim, restabelecimento da capacidade motora. Que nem antigamente o carro, você tinha que ligar o carro e esquentar o motor, né? Você tem que esquentar o bichinho para funcionar de novo. Eu estava dormindo, a face ficou mais enrijecida, além do que no sono, especialmente em algumas fases do sono, a musculatura está totalmente relaxada e isso, de certa forma, desmonta o corpo. A montagem do corpo é fundamental para a função dele. Então, o espreguiçar seria um comportamento que, ao mesmo tempo, lubrifica todas as superfícies móveis em que você movimenta e tonifica o corpo. Ele restabelece o tônus do sistema tônico-postural. Ele liga o sistema tônico-postural que ficou desligado na fase REM do sono, principalmente. Então, assim, na nossa linha de pensamento, assim, o espreguiçar é um protótipo de uma possível classe de movimentos que são autorreguladores. Existem, na verdade, várias modalidades que advogam cultivam movimentos involuntários com essa ideia de autorregulação, tanto orientais como algumas modalidades de yoga, algumas modalidades de arte marcial. Eu tive a oportunidade também de estudar um pouco disso. Então, vamos dizer assim, na minha história profissional, eu acabei topando com uma forma de tocar que produz, possivelmente, essas respostas que seriam de pandiculação. O nome científico de espreguiçar é pandiculação. Eu escrevi um artigo sobre isso. Depois, se alguém quiser, é um prazer, eu posso mandar. Na literatura, fala sobre isso, né? A pandiculação, que envolve, então, espreguiçar e bocejar. E quando você vai estudar sobre isso, especialmente em animais, tem muito pouca coisa sobre ser humano, mas mostra essa importância do movimento desde a formação, na verdade. Hein? Eu estou falando de manutenção, né? Eu falei de manutenção, mas tem que ir mais para trás ainda, porque esses movimentos primordiais eles estão presentes desde o desenvolvimento fetal. Inicialmente com movimentos mais simples, primeiro, né, quando liga, né, o sistema nervoso com o sistema muscular, os músculos começam primeiro fazer pequenos tweets assim, primeiro, depois movimentos um pouco maiores, e depois movimentos cada vez mais complexos à medida em que está havendo esse desenvolvimento e amadurecimento do sistema nervoso e do sistema muscular. Juntos, é óbvio, né? E isso é essa atividade motora dentro do útero é fundamental para a formação dos tecidos. E esse é o conceito da mecanotransdução, né? Mecanotransdução. Como os estímulos mecânicos se traduzem em respostas bioquímicas, em respostas de expressão genética. Em outras palavras, se você tem, vamos imaginar, um bebezinho que tem um problema de desenvolvimento, que não ligou muito bem o sistema nervoso com as pernas não se movimentaram, elas vão nascer atrofiadas. Isso é, a formação da forma, ela é misturada, né? É um tanto de genética e um tanto de movimento. São as duas, claro, em relação ao ambiente. Mas é fundamental você ter um movimento. O movimento funciona como um mecanismo epigenético que vai estimular a formação dos tecidos, junto com o estímulo
propriamente do genético, né? Então, genético e epigenético ao mesmo tempo, né? E parece que esse mecanismo, então, ele se prolonga. A gente nasce e a gente mantém esse comportamento. Esse comportamento, veja só, espreguiçar é um comportamento intenso, hein? Vamos combinar? Você faz uma certa força quando você espreguiça. E a mesma coisa bocejar. Não é, né? Tem uma intensidade. Isso aí, você está gastando uma energia. E a natureza não desperdiça energia, mesmo. Então, há de ter realmente uma função adaptativa importante, esse comportamento, tanto que ele está praticamente onipresente nos animais, né? É interessante também que os herbívoros espreguiçam menos do que os carnívoros. O herbívoro fica mais tempo se movimentando, pastando. Então, ele está estimulando o sistema dele mais continuamente. Enquanto que o leão vai lá, corre, caça e depois vai nanar. E fica mais parado. Entendeu? Então, é uma coisa que combina, né? Combina o comportamento, né? Então, vamos dizer, essa ideia de que o sistema é dinâmico, a forma é dinâmica. A forma instantânea de cada um de nós é a nossa história. E está mudando continuamente. Mudando continuamente. Se eu paro, parar o movimento vai se refletir no tecido amanhã, né? Como a gente está falando. E a nossa sociedade, eu acho que sem querer, talvez, inibe, muito provavelmente, esses comportamentos. Na medida em que, primeiro, bocejar é feio. Cara grosseiro esse aí, olha que boca, olha o bocão dele lá. Cara horroroso, né? Tem até um artigo muito interessante de um francês que estuda bocejo, que ele fala sobre isso. Por que será, né? Que nas culturas, em geral, o bocejo ele é malquisto. E aí ele fala, talvez porque a gente está se bestificando momentaneamente quando eu estou bocejando, eu viro uma besta. Né? E o ser humano não gosta de se... É isso, sim. Então, primeiro, tem essa coisa protocolar. Oi. Tá muito bom, tá? Só tá muito bom. Desculpa fazer uma interrupção, mas eu sou intrometida. Pode falar. Ó, a gente tá às 6h30. Fala o seu tempo para as pessoas saberem. A gente vai ter que fazer muitos outros encontros. Mas fala o seu tempo para a gente poder organizar. Tá. Ah, eu tô aqui, ó. Uau! Vai. Tá. Tá legal. Isso aqui é coisa que eu quero te perguntar, viu? Das coisas que você falou. Tá bom, tá bom. Então eu vou parar de falar já e vou deixar a palavra com vocês. Então, em resumo, é isso. A gente é super esperto, vamos dizer assim, nasceu esperto e acho que de alguma forma inibe essa esperteza. E tem formas de estimular essa esperteza e ajudar, né? E ajudar. Porque se eu estou muito tempo expressando um movimento muito restrito, ele vai marcando a estrutura cada vez mais, de uma forma mais intensa, além do que os próprios engramas motores também vão empobrecendo, né? E essa eu acho que é uma das causas muito de dor crônica em geral, né? É uma expressividade motora pobre. Acho que chega.
Então, pelo que eu entendi, a tensegridade é um trabalho para devolver a tensão natural da estrutura da face, é isso? Exatamente. E a tensegridade, ela tem a capacidade de estruturar o corpo em pé? Então, não sozinha, né? O, o sistema nervoso e o sistema de faces, isso também é uma coisa que eu acho que é interessante a gente ter em mente. O corpo evoluiu tudo junto, né? Tudo junto. Ao longo da escala evolutiva, você tem formas de vida mais simples, que nem sistema nervoso tem, e ainda assim tem um comportamento muitas vezes complexo. E essas formas de vida foram se tornando cada vez maiores e mais complexas, apareceu o sistema nervoso, e a evolução foi acontecendo, o corpo foi desenvolvendo junto com o sistema nervoso e com o aparecimento do cérebro. E então, o corpo e o cérebro coevoluíram, né? Coevoluíram. Então, a gente tem uma noção, muitas vezes, que o cérebro comanda o corpo e que o corpo não faz mais nada senão produzir os comandos feitos pelo cérebro. Mas parece que tem também uma inteligência no próprio corpo, na própria estrutura do corpo. A força, quando está bem distribuída pelo sistema de fáscias, e aí entra a tensegridade, porque a tensegridade está relacionada com a distribuição da força no sistema, você comunica o sistema internamente e a força também é informação. Então, você tem uma informação neural e uma informação mecânica, morfológica também é o termo que se usa. Elas duas funcionam conjuntamente. Uma inteligência neural e uma inteligência não neural. Elas não funcionam separadamente, elas funcionam junto. O que você pode ter é ter, muitas vezes, uma falta, um comprometimento da inteligência estrutural, quando a pessoa está mal organizada no espaço, isso vai criar, ela não vai poder lançar mão dessa cooperação das partes do corpo num sistema. Então, isso provavelmente vai sobrecarregar o sistema nervoso e até com uma necessidade de maior intensidade de ação muscular. Quando a força está bem distribuída e existe a distribuição da força pelo sistema, o esforço muscular é menor, a qualidade do movimento é melhor. Então, existe essa cooperação, corpo e cérebro. E no corpo, principalmente, o sistema de fáscias, no sentido de que ele é o principal distribuidor de forças, né? A força ela transita pela fáscia. E essa mobilidade que a gente estava falando, de partes, né? Partes que se movem, o quanto elas se movem um certo tanto. E depois que ela se move um certo tanto, ela fica rígida. Quando ela fica rígida, aí transmite a força de uma para outra, de uma estrutura para outra. Vamos imaginar que ela tem uma mobilidade daqui até aqui. Então, se no movimento ele vem até aqui, pum, acabou a mobilidade, aí ele fica rígido, eles se tornam como se fosse um. E aí a força transita entre uma estrutura e outra, entendeu? Então, em outras palavras, todas as partes do corpo estão relativamente juntas e relativamente separadas. O quanto elas estão juntas e o quanto elas estão separadas determina essa capacidade delas funcionarem mais ou menos inteligentemente do ponto de vista estrutural e cooperar entre si e cooperar com o sistema nervoso. Então, vamos dizer assim, você pode imaginar uma condição em que o sistema motor não está muito bem organizado e que vai levar uma sobrecarga mecânica, e essa, eu acredito, é uma das principais causas de lesão de tecido e ao aparecimento dos pacientes na porta do consultório. Porque a qualidade do movimento, por motivos vários, está alterada.
e vai levar a uma sobrecarga mecânica. E isso pode ser em qualquer tecido, pode ser na cartilagem, pode ser na índice, pode ser no tendão, pode ser na face, pode ser dentro do músculo, pode ser escumbal. Em qualquer tecido que está envolvido com a motricidade. Isso vai depender, claro, de pessoa para pessoa, de quais as tendências que ela tem. Mas dores crônicas, muitas vezes, mecânicas principalmente, estou falando, né? Estão associadas com sobrecarga mecânica por má qualidade de movimento. Então, quando você ajuda o sistema a funcionar melhor, os dois juntos, né? O corpo e o cérebro, você aumenta a qualidade do movimento, distribui a força, diminui a necessidade de atividade muscular, usa melhor a própria gravidade no movimento, tem melhor absorção de impactos, tem melhor reciclagem de energia. A face é bem estruturada, é uma mola potencial e pode armazenar e reciclar energia no movimento. Então, ela não funciona separado. Face, corpo e cérebro estão juntos. Eles podem estar mais ou menos conversando entre si e entre eles, né? A face é entre o sistema facial e o sistema nervoso juntos, criando um sistema só. Não sei se eu respondi a tua questão. Sim. Eu tenho mais uma pergunta relacionada ao sistema nervoso, depois a Serena quer fazer uma pergunta também a respeito de pesquisa. Pois e não. acho que a gente pode abrir para perguntas, né, de geral. Ótimo, maravilha. Você está falando agora da relação, né, do tecido das fáscias com o sistema nervoso. Uhum. Tem alguns pontos no corpo onde essas estruturas se tocam, onde a fáscia tem inserção na dura mater. Por exemplo, na articulação atlanto-occipital, a ponte miodural. Eu quero saber qual a potência do trabalho das fáscias para essa estrutura, para a dura mater, como você vê as alterações durais relacionadas à fáscia ou vice-versa, e a potência da correção das fáscias para a normalização do tecido dural. Bom, as meninges são fáscias, né? São fáscias também, né? Vamos dizer assim, se você tem o tecido mais duro, principalmente os ossos, que também podem ser considerados fáscias no senso lato, eles são espaçadores dentro do corpo. O tecido mole cria um esqueleto fibroso que envelopa o espaçador. E a tensegridade é quando a relação entre os componentes que suportam a compressão, então os ossos, e os componentes que suportam a tensão, isso é o tecido mole, incluída as meninges, né, que são tecidos moles, eles estão bem embrulhados, vamos assim dizer. Então, dá para imaginar assim dois esqueletos. Um esqueleto que suporta a compressão e um esqueleto que é fibroso, que envolve todas as estruturas fibrosas, embrulhando o osso e dando forma, afinal, a isso e estabelecendo as relações possíveis, né? Então, a mobilidade nas meninges está incluída nisso, eu acredito, né? Tanto que quando você está fazendo o trabalho de face, muitas vezes aparece até um sintoma que pode ser que nem um sinal de Laseg, você cria uma tração que provavelmente está chegando na meninge. Porque o sistema de fáscias, ele potencialmente está todo interligado. Quando você, mesmo a partir da superfície, um pacote, né? Um pacote de salsichas, eu costumo pensar, né? Quando você vai no supermercado, as salsichas embaladas a vácuo criam um pacote, né? E as coisas não se movem entre si porque tá embalado a vácuo. Mas você faz um furinho no pacote e elas podem começar a mover uma em relação à outra, porque é o espaço do tecido conjuntivo frouxo, né? Então,
quando as estruturas estão muito coladas, elas não movem entre si, e a gente sabe da importância, por exemplo, né, da mobilidade das estruturas nervosas em relação a todo o entorno delas, até a raiz, né, inclusive chegando na meninge. Então, eu vejo isso como parte do mesmo sistema. Acredito que quando a estrutura, quando você está com essa relação do espaçador e do embrulhador boa, tá tudo, o caimento da roupa tá bom. E aí inclui tudo, inclusive meninge. Inclusive meninge. Acho eu, hein? Isso é um palpite. Muito legal. Serena. Assim... Muito bom hot dog, alimentação no chat aqui, tá rolando um monte de pergunta. Isso pode ser tudo salvo, essa conversa, e Oba. depois pode responder com o Bertolucci. Você está disponível, não tá? Vamos aí. Fernando, apelidei o Dr. Bertolucci de Ventosa, Dr. Ventosa das mãos. Eu conheci o Bertolucci em 2006, no primeiro congresso de Quiro. E quando eu estava saindo de São Paulo, você estava fazendo reposicionamento muscular, que nada mais é do que toque de tensibilidade, com os eletrodos. Porque a gente, em quiropraxia, tem uma dificuldade muito grande em mensurar subluxação vertebral, o que é, ninguém prova, ninguém... E como tem muita gente aqui envolvida com o corpo e é nossa área, então fica na minha cabeça, como é que a gente faz uma pesquisa com dança, ajusta a pessoa e a pessoa dança, como é que a gente capta o toque ou um movimento ou um ajuste, como que isso altera no nível celular? É muito complexo, né? Não é uma pergunta só, eu estou jogando umas coisas aqui. Mas tem uma alteração no nível celular então a fáscia ajuda o sistema nervoso mais do que o sistema nervoso ajuda a fáscia? Você falou que a fáscia... Não. Os dois são juntos. É uma coisa só. Daí, tudo uma coisa só. A ideia tem uma técnica aí do Ape Energetics que parece bruxaria, mas ele fala 80% tração e 20% uma coisa muito sutil. É o contrário da tensibilidade de chegar ali. E o corpo tem mecanismos de autorregulação e faz. Né? Então, essa transmissão, pela transmissão que eu estou falando, se eu estou dançando, a transmissão, se é um toque, se eu recebi um ajuste, esses tipos de transmissão diferente, né? Porque a gente, Quiro, fica muito neuro, a gente esquece face, às vezes, não sei o que lá, é o músculo. Essas vias de comunicação não é uma pergunta, Fernando, eu só queria... Queria falar um monte de coisa. Como é que a gente faz pesquisa, né, com Quiro, pela sua experiência, para a gente captar essas alterações em que tecido? Então, laboratório? Isso. Olha, é um desafio, hein? É um desafio. Eu lembro, um tempo atrás, eu estudei um tanto disso, e na quiropraxia, como é que você vai medir o que você faz com a tua mão? Põe transdutor de força na luva com transdutor de força, né? É muito difícil, né? E especialmente quando se trata de toque e toda a variabilidade, a individualidade que estão envolvidas. No entanto, eu acho que dá para você não querer medir o toque. Medir o toque acho que é muito difícil. Mesmo porque eu acho que a necessidade de cada pessoa vai ser, em cada momento, vai ser variável. Então, eu acho que é mais instrutivo, assim, em relação ao toque, nesse momento da tecnologia ficar com a descrição da sensação, tá certo? A gente aprende toque ensinando o outro pela sensação, colocando a mão, eu uso muito, né, colocando a mão por cima do outro, por baixo do outro, fazendo, né, esse feedback sinestésico. Isso ajuda a gente transmitir pela comunicação corporal uma coisa que na palavra é muito difícil muitas vezes. Transformar em palavras uma instrução
que às vezes é tão sutil, às vezes, e fazer pesquisa, então, sobre isso, mais difícil ainda. Então, eu acho que, nesse momento que a gente está, assim, de recurso tecnológico, é mais interessante você tentar medir variáveis da fisiologia antes e depois da tua intervenção. E não exatamente a tua intervenção, pela complexidade e dificuldade de medir, né? No caso do toque de tensibilidade, a gente mediu com a eletromiografia uma resposta da musculatura, por exemplo. E agora estamos debruçando para tentar ver no cérebro. Fizemos já alguns pilotos com estimulação magnética transcraniana. Então, aproveito para falar que os primeiros dados são mind-blowing, porque realmente está começando a aparecer uma inibição do córtex motor quando faz o toque de tensibilidade, o que teoricamente poderia abrir espaço para os estímulos espontâneos que estão codificados no sistema límbico. Isso aqui é o nosso novo capítulo, né? Mas voltando à tua pergunta, eu acho que a prática manual ela é uma arte, por assim dizer, que a gente ensina e aprende, mas é possível, hein? A palavra é muito limitada em relação a isso. A tentativa de descrever as sensações, eu acho que ela é muito limitada. E, além do que, eu acho que cada um, pela sua própria natureza, vai acabar desenvolvendo uma ferramentaria própria, que a própria experiência vai mostrar. Ah, fiz isso, deu certo. Opa, no próximo paciente, vou fazer de novo, né? E assim que a gente vai aprendendo, isso me lembra aquele paciente. A gente está fazendo pesquisa continuamente nos nossos consultórios. Isso que eu acho uma coisa importante a gente ter em mente. E encorajo todos os terapeutas a tomarem nota, fazerem questionários, se possível, para depois comparar. E no tocante a medidas de variáveis fisiológicas. Então, medir, por exemplo... Oxímetro, pressão arterial. Isso. Um questionário local antes e depois de tantas... Isso. Tá E depois cruza os dados. Cruzar os dados, o dado, porque isso fortalece, né? Imagina... O dado do questionário correlacionado com o dado da variável fisiológica, do oxímetro, da variabilidade da frequência cardíaca, condutividade. Tem coisas fáceis, que hoje com a tecnologia estão relativamente fáceis, né? Condutividade da pele, variáveis que possam mostrar o estado do sistema nervoso autônomo. Isso é muito importante, porque a gente está sofrendo como sociedade, vamos dizer assim, né, no caldo que a gente vive, é essa história. A gente está no simpático, é estresse, falta a modulação autonômica, simpático, parasimpático, descanso, atividade. E é mais relaxado, né? Tem mais movimento, as pessoas não respiram, nada. Então, eu acho que a gente tem também... Fernando, calma que você vai terminar, mas tem um monte de gente querendo falar um monte de coisa com você, tá? Então vai. Manda abraço. Tem uma pergunta aqui. Uma pessoa perguntou que os bebês eles têm um movimento espástico e de espreguiçamento constante. Se isso é uma autorregulação e o que você pode falar a respeito disso. E eu quero inteirar essa pergunta. Você falou sobre um gap entre o sistema nervoso e o sistema muscular, que pode acontecer no nascimento. Eu quero saber se isso gera distonicidade nas fáscias também
e como o Rolfing, como o seu trabalho vê e lida com essa distonicidade pediátrica. Eu posso usar essa palavra, distonicidade? É uma palavra que cabe? Não, o movimento distônico, de forma geral, diz de uma alteração do tônus, né? Distonicidade não é um termo que eu estou acostumado a ouvir, mas eu acredito que eu entendo o que você está falando, mas o movimento distônico é isso, né? Você tem um aumento do tônus, uma diminuição do tônus, né? E com isso você tem a alteração no padrão de movimento. Então acho que sim, né? Então os bebês, a gente nasce, isso é uma coisa também interessante. O ser humano nasce feto. A gente nasce feto. Porque a nossa cabeça é muito grande. Não passa pelo canal de parto. O ser humano, quando começou a andar de dois, quando a gente andou de dois, a pelve ficou mais estreita para andar sobre as pernas, de quadrúpede para bípede. A pelve ficou mais estreita. E, ao mesmo tempo, a cabeça do bebê estava maior. Então, uma das estratégias aí naturais foi o nascimento de um feto totalmente incapaz de ter um menor nível de insuficiência, de autossuficiência, né? O cavalinho nasce e fica em pé, na sequência. Ele não é um feto, é um cavalinho, um bebê cavalinho. A gente não faz nada. Então, isso quer dizer que, como a gente nasce muito tenro, esse movimento que está acontecendo depois do nascimento, ele continua, está desenvolvendo ainda. E como a gente já está no ambiente, por isso que a gente é muito diferente um do outro, né? Muito mais diferente do que os animais entre eles. Os irmãos dos cachorrinhos parecem mais, muitas vezes, do que os nossos irmãos entre nós, né? Porque essa diferenciação que ela vai ocorrendo depois do nascimento. É como se nosso desenvolvimento se completa depois do nascimento. Porque a gente nasceu muito, muito tenro ainda. Então, sim, esse movimento, eu acredito que esse movimento do bebê, que ele espreguiça o tempo todo, e boceja, e faz assim, faz assado, ele está continuando o seu desenvolvimento. Da importância de permitir esses movimentos e, eventualmente, já estou emendando na segunda parte da tua pergunta, observar isso, porque existe, como a gente sabe, existe uma características, né? Conforme o sistema nervoso está acabando, está continuando, não acabando, está continuando o seu desenvolvimento, começam a aparecer reflexos numa determinada cadência, que é já bem conhecido, né? Então, se esses movimentos estão acontecendo nos seus tempos, tudo bem, você vai ter um desenvolvimento de uma criança saudável, mas você pode ter uma ruptura, né, nesse desenvolvimento, e aí existem várias modalidades que lidam com isso, né? O método Bobat, com os atrasos de desenvolvimento, né? Eu acho que quando a criança é muito pequenininha ainda, e ela está se formando, você pode fazer manipulação, até pode, mas eu acredito que como ela está ainda em desenvolvimento, se você estimula o movimento, você não precisa colocar uma coisa a mais, muitas vezes, né, com uma manipulação. Você estimula o movimento que está faltante, por assim dizer, isso vai ajudar ela a se desenvolver mais plenamente, né? Dentro, claro, de uma normalidade anatômica. Quando eu me referi a um descompasso, por exemplo, mielomeningocele, é uma falta de desenvolvimento que você tem e o final da coluna não se fecha direito e as pernas podem ficar com uma conexão nervosa deficiente.
E aí não vai ter movimento, vai ficar uma perna flácida. Aí, por não ter movimento, e aí que era o exemplo que eu tinha dado, ela vai ficar hipotrófica. Mas você tem como você não tem mais essa ligação do músculo com o nervo, e é fundamental a ligação dos dois, então vai levar a essa atrofia. Aí o trabalho é muito mais limitado, né? Muito mais limitado. De qualquer forma, eu acredito muito no estímulo funcional para as crianças novinhas, né? Com esses métodos de movimentação e de estimulação. Você estimula o movimento que não está seguindo a cadência cronológica normal. E quando você estimula, você está desenvolvendo a estrutura de acordo com essa cadência, entendeu? A estrutura, o final da estrutura saudável, ela é o resultado dessa sucessão de movimentos que ocorrem depois do nascimento. Então tem que ficar de olho nas crianças, isso é importante. Então, se tem uma alteração de tônus, aí você vai... Quanto mais precoce, isso que é importante, quanto mais precoce você agir, melhor, né? Agora, tem vezes que a lesão de tecido ela é muito importante. Uma paralisia cerebral, a criança tem uma anóxia cerebral e tal, vai ficar limitado com a capacidade da plasticidade neural que vai ficar disponível para ela, né? De qualquer forma, lembrando que quanto mais tenro, maior a potencialidade de remodelação e de plasticidade neuronal também, né? Mas dentro de limites, claro. Muito legal, e tem muito da relação da visão da quiropraxia com a craniopatia e com o trabalho pediátrico. Bem interessante essa sua fala. E tem uma pergunta aqui bem pedida, que é: a fáscia transmite força tridimensional. Ela transmite também informação? A força é informação. Essa que é vamos dizer, força é informação também. Isso é uma das coisas que está aparecendo mais nos estudos mais recentes. Tem um estudo que foi feito com cadáver, com braço de cadáver. E deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. O aparelho extensor da mão, eu não estou conseguindo mostrar. Aqui, ó. Aqui, ó. O tendão extensor do quinto tem uma ligação com o tendão extensor do quarto, tá vendo? Aqui, ó. Aqui. Aqui do quarto com o terceiro, ó. Dá para ver? Isso forma certos losangos. Isso é, as estruturas faciais, elas estão interligadas, e essa interligação, e isso eu quero dizer assim, nesse estudo que eu estou querendo lembrar, mostrou que a nossa habilidade de fazer a oponência dos dedos, ela é mais rica devido a essa transmissão de força entre os tendões do aparelho extensor. Isso aqui ajuda. Quando você transmite a força de um para o outro, você ganha a habilidade de fazer oponências em diferentes partes do dedo. Isso é, em outras palavras, a organização anatômica, ela é aquilo que eu tinha falado, é uma parte da inteligência. Então, inteligência neural e uma parte de uma inteligência não neural. Então, isso é feito, essa inteligência não neural que acontece quando você tem uma condição de tensegridade adequada, então, como falei, ela pode funcionar cooperativamente, né? E a informação que a fáscia está passando dentro do sistema é a própria força. A força é informação. Isso é uma coisa.
E aí tem uma outra coisa que é hipotético. Esse primeiro também é hipotético, hein? Mas cada vez mais esse modelo está se mostrando que existe mesmo, né? Agora, tem outras hipóteses de que a fáscia poderia transmitir outras formas de informação, seja por eletricidade, campos eletromagnéticos, tem também outras hipóteses, mas isso não tem nada, não tem evidências científicas ainda. O que tem é essa que eu estou falando, que tem a ver com a comunicação morfológica, que é a transmissão de força de uma parte para outra da face, e essa força ajuda no controle do movimento, torna o movimento mais rico e de melhor qualidade, por assim dizer. Então, a força transmitida pela face também é informação, e talvez, eu acredito que existam, porque a gente vai descobrir outras formas de informação que transmitam pela face, além do que, tem uma coisa que eu adoro, também acho muito interessante, o tecido conjuntivo ele é um cristal líquido. E um cristal, ele, de acordo com a forma em que as ligações estão entre eles, ele pode potencialmente armazenar informação. Então, poderia haver uma memória guardada na face. Esse é um assuntão, né? Mas não existe, que eu saiba, nenhuma evidência que isso realmente exista. É só, por enquanto, uma ideia teórica. Tem uma pergunta aqui na agulha, mas eu quero só entender uma coisa disso que você acabou de falar, que eu achei maravilhoso. Quando você fala que existe memória, a gente pode acessar camadas, por exemplo, emocionais? É disso que você está falando também? Sim. Isso é muito interessante, esse negócio, né? Vocês devem ver também, né? Na prática de vocês, eu imagino que, de repente, a pessoa está recebendo um tratamento, pá, pipoca uma memória assim ou assado, né? Mas você está fazendo assim, né? Estou vendo. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Então, tem esse potencial, vamos dizer assim, de uma memória celular e facial na estrutura. E tem uma outra coisa, que é uma memória realmente ainda cerebral, mas que pode surgir ou ressurgir de acordo com um determinado estímulo na periferia. Um estímulo que, de alguma forma, correspondeu a um evento passado, entendeu? Você pode acender uma luzinha, sei lá, aconteceu uma coisa no passado, pim, acendeu aquela luzinha daquele jeito, né? O Damasio fala nos circuitos convergentes e divergentes. É como se fosse assim, pá, um flashzinho de luz numa determinada história da pessoa. Se você depois, mais para frente, né, no futuro, criar uma condição, um estímulo periférico, manual, eventualmente, numa sessão, você pode criar uma informação que vai acender a mesma luzinha e vai resgatar a memória. Isso seria uma memória cerebral. Agora, isso não impede que possa existir realmente eu acredito que existam outras formas de comunicação e uma memória guardada na própria estrutura. Seria demais, né? Mas não sei se é verdade. Mas entender uma memória cerebral é mais fácil. E uma memória corporal, talvez a gente venha a perceber. Tem vou falar de um isso era moleque ainda, ciência ilustrada, uma coisa que existia no século passado. Tinha um experimento que os caras pegaram. Eu estou procurando, eu tinha essa coleção, mas perdi o tal livro que eu queria essa foto. Os caras pegaram uma panela, um aquário redondo, e colocaram gel dentro dele, e no gel o cara injetou no gel uma linha de azul de metileno, azul, bem escuro. Então ficou um gel transparente com uma linha azul. E dentro, que nem uma panela de pipoqueiro, tinha uma manivela e umas aletas. E o cara girou
girou, e o que aconteceu com o azul? Dissolveu o azul, né? Então, aquele gel que era transparente ficou azul claro e a lista azul sumiu. Legal. Aí o cara pegou a manivela e girou ao contrário. Adivinha o que aconteceu? Desmisturou o gel. Entenderam? Isso é, você tem uma memória. Não é o gel, o tecido conjuntivo, a substância fundamental é um gel. Então a história, né, de misturar, você desmistura e reapareceu a linha azul não tão fininha e definida, mas reapareceu e o gel ficou transparente. Então ele naquele gel ele fez o tempo voltar para trás, vamos assim dizer, entenderam? Então, o gel em si, como eu falei, é cristal líquido, né? Ele, teoricamente, pode guardar a memória. É isso que eu quero dizer. E essa forma de acessar a memória é uma forma de organização. É estrutural e, assim, emocional. Sim, eu acho que não dá para separar as duas coisas, né? Vem tudo junto, é um pacotão. Pacotão. E é importantíssimo, né? É importante. A vivência é uma, né? A vivência é uma coisa só, é tudo junto, né? Então, por isso que quando a gente trabalha com o corpo, a gente topa com o emocional, né? A gente pode não estar pensando no emocional, mas ele está lá o tempo todo. Aliás, todo movimento, qualquer expressão passa pelo sistema límbico e qualquer movimento tem um colorido emocional. Isso não dá para escapar disso. Esse input gerado pelo trabalho facial é límbico também, na sua visão? Do toque de integridade, muito provavelmente sim, de acordo inclusive com o que a gente está vendo com a estimulação magnética. Isso é, o cortical seria mais voluntário, né, córtico espinal, enquanto que o límbico é mais o chamado sistema motor emocional, né, que são o que codifica os chamados comportamentos homeostáticos, que são os comportamentos, como a gente falou, da manutenção da vida, são mais antigos, né, dos animais, né, que a gente herdou dos animais. Então, a memória e a emoção estão fundamentalmente ligadas no sentido que os bichos têm que aprender a reconhecer e memorizar a situação tanto favorável como desfavorável, né? Tanto onde ele tomou água, como onde morava o leão, entendeu? E então a coisa da memória e da emoção, elas estão intimamente ligadas e existe a chamada memória dependente do estado emocional que você estava do determinado acontecimento histórico, ele marca mais a memória, marca mais. Quanto maior a intensidade emocional, maior é a marca que fica da memória. Muito legal. Muito legal mesmo. Tem uma pergunta, então, do Rafa. Ele pergunta assim: muito do que é dito sobre rigor mortis é atribuído à mudança química. Existem autores, ou você poderia abordar a possibilidade da relação da bioquímica com a rigidez da fáscia? Com a rigidez da fáscia, sim. Em relação ao rigor mortis, já não sei. Mas em relação à fáscia, com certeza. Com certeza. A gente falou um pouquinho hoje, né? Existe uma hierarquia estrutural, desde os elementos da substância fundamental, dos glicosaminoglicanos, do ácido hialurônico e deles com os elementos fibrosos do colágeno, de diferentes tipos de colágeno e da elastina. Então, quando você tem essas ligações, então você tem se as fibras, se as feixes de fibras de tecido conjuntivo frouxo começam a sofrer ligações cruzadas entre eles, a trama de fibras, ela fica menos móvel. Isso é totalmente químico, totalmente químico. E tanto que, de novo, voltando a espreguiçar,
você, quando está espreguiçando, muito provavelmente você está desfazendo esse tipo de ligação, mas são ligações fresquinhas, novas. E ligações fresquinhas novas são mais fáceis de serem desfeitas, diferentemente de uma ligação mais resistente, que acontece quando tem mais tempo. Isso, vamos dizer assim, quanto mais tempo eu não movo, mais duro fica, porque as ligações cruzadas dos elementos fibrosos, ela se torna mais intensa, maior número de ligações cruzadas, então é mais difícil você desfazer isso. Então, sim, a bioquímica da fáscia, ela corresponde com a mobilidade, né? E com todas as características mecânicas. A mobilidade, uma das características mecânicas, né? E também, claro, então tem toda o tipo de movimento que a gente está fazendo está mantendo a bioquímica da fáscia adequada, e assim o movimento continua sendo disponível e vice-versa. Agora, a relação disco-rigor mortis, eu já não sei, não tenho informação para falar sobre isso. Legal. Eu estou aqui pensando perguntas. Tá. Tem muitas. Ah, é? Olha, Serena, Bertolucci, chega. a gente tem, ó, a gente tá 7h15, teríamos 15 minutos pelo que a gente marcou. Isso. Né? Então, é isso aí. Vamos selecionar. Quantas perguntas tem? Várias. Será que a gente faz o quê? Tem uma seleção aí, Rafa? Bertolucci, o que você sugere? Vamos ver. 2, 3 perguntas, uma, conversar. Põe mais uma pergunta aí, depois a gente dá uma finalizada. Vamos ver o que tem aí para a gente comentar. Só um segundo, que o mecanismo de busca aqui, ele não me ajuda muito. Ele rola... Quer abrir geral para quem quiser falar, levantar aí e falar? Pode abrir. Pode abrir. Só uma coisa que a gente conversou ontem, eu, a Serena e a Vivi, assim, se existe a possibilidade da gente ter um segundo encontro com você com o seguinte objetivo: cada um que participou, se tiver interesse, sedimentar o que ouviu, formular perguntas ou reflexões a respeito, e a gente volta a conversar com você para aprofundar em particularidades desse papo de hoje. O que você acha disso? Podemos combinar. Tá? A gente pode esperar um tempo. Isso, Eu aproveito para comentar aqui, então. Sim, Fernando. Então, esse negócio da pandemia, deixa eu falar um pouquinho aqui, então. Esse negócio da pandemia está forçando a gente, né, a trocar, que nem a gente está fazendo agora, né? Trocar informação à distância. E uma coisa que eu já tinha tido um pequeno vislumbre um tempo atrás, ao dar uma palestra à distância para um pessoal que estava lá no Texas, e que eles conseguiram fazer várias coisas simplesmente do toque mesmo, com a instrução, nem era uma instrução, era uma demonstração à distância, né? Isso então está fazendo a gente explorar mais, inclusive formas de criar práticas de autocuidado. Estamos desenvolvendo o que vai virar provavelmente o autotoque de tensegridade. Formas de você... Se a tensegridade é uma condição mecânica que estimula mecanismos de regulação, é possível a gente fazer isso até sozinho. Então, e já tem um embrião disso, que é um workshopzinho que está no nosso perfil lá do Instagram, que se alguém quiser, fica à vontade para dar uma verificada. A gente está desenvolvendo, então, uma forma de... Eu acho muito legal também a autonomia, né? Desenvolver a autonomia das pessoas, para que cada um possa se cuidar. O ideal é que
cada um se cuide o mais possível, né? E claro, a gente está aí para ajudar, é óbvio, né? Mas eu até brinco, se todo mundo espreguiçasse e não tivesse o espreguiçamento atrasado, talvez todos nós estivéssemos na praia tomando sol, ao invés de ficar trabalhando. Eu estou brincando. É claro que existe, a gente ajudar com a mão é muito poderoso, mas também é muito poderoso o sistema com o qual a gente nasceu e que está... Acho que esse pedaço da mensagem acho que ela é importante e que está meio inibido. Então, eu encorajo, vou fazer um convite aqui para vocês. Quando vocês acordarem, especialmente agora que a gente está assim muita hora, tá uma boa oportunidade. Então, são as coisas boas da pandemia. Quando vocês acordarem, fica na cama um pouco, fica lá sem fazer nada um pouco. Espera o sistema processar o que é necessário agora. É exatamente esse tipo de oportunidade que o nosso modo de vida normal inibe. Porque eu salto da cama, porque eu estou atrasado, e levo uma rigidez de uma... Eu dormi meio torto, aquela rigidezinha que eu podia ter dado conta dela ao me espreguiçar gostosamente, não vamos esquecer disso, hein? É tudo gostoso porque é a recompensa biológica do comportamento que me torna mais adaptado ao meio. Então, tem uma linda simplicidade nisso tudo e abrir o espaço para que esses mecanismos que para nós todos, de uma forma ou de outra, estão mais ou menos inibidos, para eles aflorarem e trazer a atenção para as nossas sensações e deixar o corpo fazer o que ele precisa. E quando eu estou... de novo, se a gente não está com tanto horário, eu tenho uma tarefa e me deu um sono, eu vou lá e tiro um cochilo. E se eu estou com sede, eu não vou esperar, eu vou beber água. E se eu estou com fome, eu não vou esperar. Ou também não vou comer, porque está na hora e eu não estou com fome. Eu acho que esse exercício vai sensibilizando o sistema. E conforme a gente sensibiliza o sistema, a gente vai ficando, primeiro, mais saudável, porque tudo isso é salutogênico, tudo isso traz saúde. A gente está mais conectado com a gente mesmo e certamente a gente vai estar mais pronto até para trocar com o outro. E o terapeuta, né, a gente como terapeuta, vai poder oferecer e encorajar os nossos pacientes, nossos clientes, na medida também com a qual a gente mesmo experienciou isso. Então, acho que a gente pode aproveitar um pouco essa pandemia para sensibilizar o nosso sistema e ficar mais ligado na gente mesmo. Não significa que eu tenho que parar e falar, agora eu vou prestar atenção em mim. Não. É simplesmente deixar o tempo para o corpo fazer o que ele precisa. E tomar a atitude pedida pela sensação no momento em que ela aparece. Então, acho que esse é um pedacinho que eu acho importante falar, né, antes da gente fechar. Temos mais tempo, mais uma pergunta, se for o caso, Rafael. Bertolucci. Fala, Serena. O Quiro aparecendo. Eu queria que a Vivi falasse um pouquinho, porque a Vivi é a organizadora aí do grupo Oi, Vivi. Do Núcleo de Educação. Legal. Tem alguma pergunta, mas só para dar uma fechada, se tiver mais algum papo, mas a Vivi podia dar uma falada aí. Vivi, cadê você? Oi, Fernando. Boa noite. Oi. Tudo bem? Tudo bom, não estou te vendo aqui, só estou te ouvindo. Tudo bom? Tá, tudo ótimo. Bom, eu queria te agradecer, porque realmente foi um assunto muito enriquecedor. Vai muito de encontro que a filosofia da quiropraxia, inclusive a arte também, né, que você falou da arte, e ter uma filosofia. Vai muito assim de encontro. Eu acho que dá para a gente conversar com outros profissionais, falar a mesma linguagem. Opa. E não parecer louco, né? Porque quando você fala só entre quiros,
parece que é louco, que não tem esse toque. Então, quando você fala com outros profissionais, você vê que é normal, que é uma conversa mais natural, é simples e profundo, né? Legal, lindo. Uhum. E isso, queria agradecer. Eu acho que vai ser interessante a gente deixar mesmo digerir, ter perguntas mais cruciais aí, voltar num segundo bate-papo. Em relação à pesquisa, também é uma coisa que me interessa muito, isso da pesquisa, né, do toque, uma coisa que a gente gostaria de conversar mais também. Legal. Com você, porque a Serena já falou que você fez pesquisas e tudo. E acho que é isso mesmo, conectar, né, trazer as pessoas para o autoconhecimento, que você falou do espreguiçar. Eu falo muito isso também, eu falo para as pessoas que eu atendo se eles têm gato ou cachorro. Todo mundo ou vai ter um gato ou um cachorro. E o que eu mais invejo nos meus gatos, assim, na cachorra, é que toda hora eles se espreguiçam e estão tomando sol. Então, Isso. assim, toda vez que o seu gato se espreguiçar, se espreguice também, pelo menos. Aprenda. Exatamente. O nosso cachorro, infelizmente, morreu há pouco tempo, mas o apelido dele era o professor, né? Eu apelidei ele de professor, porque ele estava sempre lembrando da gente disso, né? Do espreguiçar, e dessa coisa do amor, né? Do amor e da troca, né? Emocional, né? Que o Rafael estava falando, a importância, né? Da gente estar podendo se expressar inclusive, esse movimento é um tipo de expressão. Você vê como o bocejar contagia, a gargalhada contagia, o espreguiçar contagia. Então, a gente está trocando. Isso é uma informação, é um tipo de comunicação que está acontecendo entre as pessoas. Então, na medida em que eu estou me expressando na minha plenitude, quem está do meu lado está sendo, mesmo inconscientemente, encorajado a fazer o mesmo, né? O que eu acho maravilhoso. Então, tem essa comunicação que é multimodal, né? Que tem a visão, que tem o som, que tem a palavra, e a gente, vamos dizer assim, fruindo, né? Fruindo nesse seio vital. Exato. Outra coisa que você falou sobre a forma e a função, que também é uma discussão de quiropraxia. Você vai corrigir a forma da coluna? Você quer deixar uma coluna reta? Não. A gente quer corrigir a função, mas Isso. um também não anda sem o outro, um não existe sem o outro, né? Sim. Esses são os dois lados da mesma moeda, né? Mas é verdade que, de novo, né? A função boa emerge e se transforma na forma correta, vamos assim dizer, né? E a forma correta permite a função, a expressão da função plena, né? Não dá para separar uma coisa da outra, mas certamente não é o teu desejo como terapeuta, né? Não é colocar a coluna no lugar ou tornar a coluna reta, mas sim, se a pessoa restabelece, isso que eu acredito, ela restabelece a função, aí sim, pode ser que com o tempo a coluna dela vai ficar mais reta. Mas não você vir de fora, certo? Querer colocar no lugar como se impor, né? Impor. Eu acho que aflora a forma aflora da função adequada, vamos assim dizer, né? Exatamente. Agora, uma coisa que eu tenho que falar que para mim foi totalmente novidade, foi o negócio de virar e depois desvirar e voltar ao que era antes. Pensa bem. Eu estou atrás dessa foto até hoje. Eu tinha essa coleção. Eu vou ver se eu consigo na internet. Mas esse volume exatamente não estou achando. Ciência Ilustrada, 1900 e bolinha. Esse vai ficar marcado. Legal. Muito obrigada, viu? Muito bem, gente. Obrigado a vocês também pelo convite. Agradeço a todos que tiveram aí. Espero que tenha sido produtivo. E aí a gente volta oportunamente a conversar, tá bom? Ótimo. Muito Muito obrigada. legal. Muito legal, muito grato. Várias pessoas aqui, como eu falei no começo, né, de diversos campos aí do trabalho corporal, artistas, terapeutas,
entusiastas. E Legal. com certeza foi assim enriquecedor para todo mundo. Eu quero também aproveitar assim o espaço e dizer que na segunda-feira eu vou ter um bate-papo com o Gil Kell, que está presente aqui nessa aula. A gente vai falar sobre filosofia clínica, a filosofia que rege os princípios da quiropraxia e relacionados também à visão filosófica que o Ayurveda tem do corpo, e o Gil também é especialista, né? Ele tem uma prática clínica baseada no corpo emocional, além de ter muito conhecimento sobre o Ayurveda. Então a gente vai bater um papo, fazer um link entre os saberes do Ocidente e do Oriente dentro de uma perspectiva filosófica relacionada à abordagem clínica. Muito Então, todos legal. convidados, segunda-feira. Obrigado. Que horas? Às 17 horas, pelo Instagram. Legal. Queria agradecer você, Rafael. Aí, ó, a gente está movimentando, Bertolucci. Obrigada, doutor Ventosa. Vamos fazer outras. Vamos Tá bom. utilizar os seus cursos. Todo mundo que entrou, deixou o contato para a gente mandar novidade. Todo mundo mandou e-mail. Vamos continuar. Legal. Primeira de muitas. Bertolucci. Beleza, Serena. Vamos trocando. Maravilha. E tem Obrigado mais uma vez pelo convite. A ONG Quiropraxia Sem Fronteiras está aí para isso. Deve ter um monte de quiropraxista aqui. Eu não consigo ver todo mundo, porque eu tentei gravar melhor dessa vez. Vai disponibilizar depois o vídeo, o áudio, todo mundo vai ter acesso. E a gente vai continuar. Vamos estudando mais, vamos trocando mais. Obrigada. Tchau. Obrigado a todos. Até. Tchau, tchau. Boa noite. Muito obrigado.